depois você ver. Para Deus, aquele que se humilha, o Senhor levanta. Não é os humilhados que serão exaltados, é aquele que se humilha, diante da presença do Senhor. Eu acho tão lindo o trabalhar de Deus, porque a lógica de Deus vai a contramão da lógica humana. O homem pode olhar e podia dizer, podia ser fulano, mas Deus não quis, é esse. O homem pode olhar, pode dizer, poderia ser ele, poderia ser aquela, mas o Senhor olha e diz, não, poderia, mas a minha vontade é que venha ser esse. A lógica de Deus é essa. Eu acho tão lindo aqui esta palavra que nós lemos, porque nós vamos ver por meio desse texto que o Senhor, Ele escolhe alguém, ao contrário, alguém improvável para ser seu fiel aliado. Nós vemos aqui Saulo, que mais tarde chamado Paulo. A Bíblia diz que naquele tempo a igreja do Senhor, ela padecia uma grande perseguição. A igreja do Senhor, ela se encontrava em uma grande perseguição. Tem alguém que acha que está sendo perseguido, mas não está. Imagine se sofresse a perseguição que os antepassados perseguiam. Hoje em dia, porque alguém não olha e diz, eu estou sendo perseguido, coitado, não sabe nem o que é perseguição. Quando você vê o que é perseguição, lê e olha naqueles antepassados, os profetas e os servos de Deus, o que era perseguição. Sabe como era a perseguição deles? Ele era jogado em fornalha, ele era jogado em covas de leões. Essa era a perseguição deles. Hoje em dia, o povo acha que porque alguém não olha, que porque alguém está assim, está sofrendo perseguição. Para mim, isso não é perseguição. Perseguição era o que os discípulos sofriam. Aquilo sim era perseguição. E a Bíblia aqui vai nos dizer que Saulo assolava a igreja do Senhor. Saulo perseguia a igreja do Senhor. Saulo afligia todo aquele que invocasse o nome santo do Senhor. Fosse criança, fosse homem, fosse mulher, fosse jovem, ele pegava, ele maltratava, ele humilhava, ele arrastava, ele jogava em cárcere. Ele perseguia, ele humilhava a igreja do Senhor. Só que o que Saulo não sabia é que ele perseguindo a igreja do Senhor, ele maltratando a igreja do Senhor, ele estava perseguindo o próprio Deus. Porque tem pessoas que não te conhecem, reduz a tua vida. Ninguém conhece ninguém. Ninguém sabe a intimidade que cada um tem com Deus. Ninguém sabe a intimidade que cada um está na sua casa, entre
Vendo Saulo assolando a igreja de Cristo, vendo Saulo perseguindo a igreja de Cristo, olha para Saulo e fala todas as injúrias contra a vida de Saulo. Mas a Bíblia vai dizer que Saulo, ele era uma perseguição tão ferrenha com o povo de Deus, que ele vai até lá nos sacerdotes pedir cartas. Ele está indo no caminho de Damasco pedir cartas para quê? Para que todo aquele que invocasse o nome do Senhor fosse preso, todo aquele que invocasse o nome do Senhor fosse preso ou fosse jogado no cárcere. No mesmo livro de Atos, vai dizer que Estevão, servo do Senhor, foi apedrejado, rasgaram suas vestes, jogaram nos pés de Saulo. Saulo sabia e consentia a morte de Estevão. Só que ele está vindo no caminho de Damasco, trazendo uma carta consigo. Carta essas que permitia com que ele assolasse o povo de Deus. Carta essa que permitia que ele não tratasse todo aquele que invocasse o nome do Senhor. Só que Saulo não sabia que no caminho de Damasco iria aparecer uma luz sobre a vida dele e roda dele. Era o próprio Deus se apresentando para Saulo. A Bíblia diz que quando ele está vindo no caminho com uma carta para o povo de Deus, a Bíblia diz que essa luz ficou ao redor de Saulo. Ele caiu com o rosto em terra. Quando ele caiu o rosto em terra, ele disse: Ei, Senhor, quem és? A Bíblia diz que o Senhor diz: a Bíblia diz que ele diz: sou eu. A Bíblia fala que o Senhor diz: eu sou. Saulo, Saulo, por que me persegues? A quem diga: olha, não toca em fulano não, porque se não tocar em fulano, tu está tocando no próprio Deus. Não mexe em fulano não, porque se tu tocar em fulano, tu não sabe a comunhão que ele tem com Deus. E mesmo que ele não tenha, nós não somos juiz para tocar em ninguém. Deixa que Deus se responsabiliza por ele. Saulo estava assolando o povo de Deus, vindo no caminho de Damasco. A luz aparece para Saulo. Era o próprio Deus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, olha aqui. Senhor, quem és tu? Ele fala: eu sou o Senhor, a quem tu persegues. Veja que o Senhor não está falando: Saulo, por que tu está perseguindo João? Saulo, por que tu está perseguindo Maria? Saulo, por que tu está perseguindo Antônio? Não, 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 não. O Senhor fala: Saulo, por que tu me persegues? É bem verdade, irmão. E nesses últimos tempos, nada poderia tomar aqui. E nesses últimos tempos, o que mais nós vemos nesses últimos dias é pessoas que não sabem de nada a teu respeito e ficam tocando no que não é para tocar. Fica mexendo no que não é para mexer. Então, fica mexendo no que não é pra mexer. Mas uma palavra do céu para a tua vida: não precisa não te preocupar. Sabe por quê? Porque não tem chamada, porque não tem promessa. E deixa que o próprio Deus se responsabilize. Porque do mesmo jeito que Deus tem chamada sobre a tua vida, porque do mesmo jeito que Deus tem promessa na tua vida, Deus também tem na vida daquele que está te perseguindo. A luz aparece. Saulo cai com o rosto em terra. Alguém pode olhar essa situação e dizer: o Senhor podia matar. Está perseguindo o povo de Deus? Mata logo, Jesus. Mas quando Deus tem propósito, ele não mata, eles são velhos. Quando Deus tem propósito, ele não mata, ele fere. E quando ele fere alguém que está se levantando contra nós,
consegue enxergar, só ouvir a voz, é levado por a mão dos seus amigos. Só que a Bíblia vai dizer que lá em Damasco É porque você mandou mensagem. tinha um profeta por nome Ananias. Deus aparece para Ananias em visão e diz: Ananias, vai lá na casa de Judas, numa rua chamada Direita. Tem um homem lá chamado Saulo, apelido Tarso. Ele se encontrou. Alguém não entendeu? Saulo perseguia a igreja. Saulo tinha raiva da igreja. Ananias, quando chega na casa de Judas, o Senhor dá uma ordem para ele e diz: olha, vai lá na casa de Judas, numa rua que se chama Direita. Lá tem um homem por nome Saulo, apelido Tarso. Ele se encontra orando. Ei, deixa eu te dizer, aquele perseguidor que perseguia a igreja, que odiava a crente, agora ele se encontrava orando ao Senhor. Você entendeu? Só que no profeta nós já podemos ver a mudança de Saulo aqui. Um homem que perseguia a igreja do Senhor, um homem que tinha raiva dos crentes, agora já se encontrava orando. Só que antes de Ananias ir lá, Ananias, ele vai questionar o Senhor. Ele vai falar da vida de Saulo. Senhor, tenho visto perseguidor da igreja, né? Maltratar os cristãos, né? Você acha mesmo que Ananias estava querendo ir lá? Você falou: vai lá, impõe a mão sobre ele. Você acha mesmo que Ananias estava querendo ir lá? Estava não. Ananias, ele vai questionar Deus. O que Saulo fazia? Eu tenho visto, eu conheço ele. Perseguidor da igreja, humilhava os cristãos, humilhava todo aquele que invocasse o nome do Senhor. Mas o Senhor estava dando uma ordem para Ananias. O Senhor não estava questionando o passado de Saulo. Por que o passado, missionária? Porque quando Saulo teve um encontro com Deus, ele já não vivia mais no passado dele. Quando nós temos um encontro com Deus, nós já não vivemos mais no nosso passado. Mas a raiva que dá, e não me perdoe a expressão da palavra pesada, é que quando nós não vivemos mais no passado, sempre vemos enviado de Satanás para questionar a nossa espiritualidade com Deus. Será que mudou mesmo? Será que não está na igreja usando máscara? Será mesmo que ela é fiel mesmo a Deus? Nossa, ela saiu do mundo, será mesmo? Será mesmo? Sabe o que é que o Senhor estava falando para Ananias aqui? O Senhor disse para Ananias: eu não estou perguntando do passado de Paulo, não. Eu não quero saber do passado de Paulo, não. Porque eu já tirei ele do passado dele. Para tu, Ananias, ele pode não ter nem o valor, mas para mim, ele é um instrumento nas mãos de Deus para levar o meu nome, Ananias. Jesus está falando: Ananias, ele não pode ter valor para tu, mas ele tem valor para mim, Ananias. Sempre vem esses enviados para questionar a nossa espiritualidade. Querido, eu vivia no passado, eu não vivo mais lá, porque eu tive um encontro com Deus. Não importa o que tu é para alguém, o que importa é o que tu é para Deus.
importa o que tu é na boca de alguém, o que importa é o que tu és para mim. Jesus olha para Ananias e diz: Ananias, não toca não, só faz o que eu te mando, porque para mim é um vaso para levar o meu nome em todas as nações. Sentimento de querer vir te acusar, com aquele sentimento de dizer: eu vou olhar para ver o que vai dar. Não liga não, irmão. O que importa é o que Deus pensa a teu respeito. Não deixa de fazer por o que os outros pensam, deixa de pensar não. Quando Saulo teve um encontro com o papai, Saulo não estava mais no passado dele. O passado dele acabou. Não dará cega. Saulo não estava mais lá. Saulo teve um encontro com Deus. A Bíblia diz que a luz reluzente era a própria mão de Deus na vida de Saulo. Saulo teve um encontro extraordinário com Deus. Ele já se encontrava quando Ananias chegou lá. Ele já se encontrava orando. O Senhor já estava mudando a vida de Saulo. Não te preocupa. Continua fazendo a minha vontade. Ananias vai. Nem pra pão. Saulo está olhando. Quando Ananias chega, ele já vê a diferença de Saulo. Eu acho que quando ele encontra Saulo orando, ele fala: nossa, ele está orando. Deus ainda deixa alguém envergonhado. Mas é cheio de Deus. É realmente ele está orando, ele está cheio de Deus. Eu acho que ele mudou. Por quê? Porque quando ele chega, ele já: paz do Senhor, irmão Saulo. O papai me enviou aqui. Imagine se Saulo soubesse que Ananias não queria ir lá curar. Imagine se Saulo soubesse que Ananias vai questionar a Deus o passado dele. Está vendo? Porque eu falo para você que aquelas pessoas que às vezes nos perseguem, nós não podemos falar